Olá, bom dia, Deus abençoe seu dia, sua casa e a sua família. Sejam muito bem-vindos nesta manhã, onde Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração. E durante toda essa semana trabalharemos com o seguinte tema: o poder do perdão. Eu tenho certeza que ontem Deus já falou com você e hoje não será diferente. Recebam a paz do Senhor Jesus, desde que vos saúda a sua irmã em Cristo, Rodrigo Rodrigues, ao meu lado dele, Rodrigo Undim. Bom dia, Xará. Bom dia, Xará. Bom dia a todos vocês aí que nos escutam, que está nos acompanhando, né, em todas as manhãs. É um prazer estar aqui, é um prazer para nós. Vocês aqui e ouvir também os ensinamentos de Deus e primiciar as primeiras horas do nosso dia falando do amor, falando do perdão, né, Xará? E falando também e aprendendo sobre os ensinamentos de Jesus, do que ele fez, o que ele passou aqui na terra, o que ele tem para nos ensinar. E mais um dia, falaremos hoje em Mateus 11, né, Xará? É isso aí, Xará. Mateus 11, versículo 28. Falaremos sobre o perdão como forma libertadora. Então, nós vamos para esse texto. Tema muito forte, né, Xará, essa semana, né? Perdão. Mas vamos lá. Mateus capítulo 11, versículo 28, fala o seguinte: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Uau! Xará, o perdão, ele é libertador, né? Quando as pessoas, elas carregam em si, ou consigo, mazelas das culpas, dos erros, né? Mazelas do peso da culpa, do peso de uma mentalidade, ou de um pensamento, ou de uma mente sobrecarregada, né, pelas culpas. Então, quando você carrega um peso, né, da mente, da memória, a gente costuma falar assim, ó, a memória, como é que é? A mente está pesada. Mente pesada, né? Corpo pesado. Mente pesada, corpo pesado. Mas muitas vezes esse peso que você carrega não é um peso só mental, no sentido de cansaço. É um peso mental no sinônimo, ou no símbolo da culpa, a culpabilidade, é aquilo que a gente carrega por ter pisado na bola. E se a gente for pegar vários personagens bíblicos, a gente gosta muito de citar Pedro, por exemplo, quando ele nega Cristo, e o escritor do Evangelho de Lucas, ele diz que Jesus olhou para Pedro, e o olhar de Jesus acaba com Pedro. Como é que Pedro iria conviver, se Jesus não ressuscitasse, como é que Pedro iria conviver com a mentalidade de pisei na bola, errei, falhei no momento que ele mais precisava, né? É a consciência pesada. Como é que Pedro viveria o resto da vida com essa consciência? É por isso que quando Jesus ressuscita, manda chamar Pedro, porque Jesus estava dando ali a Pedro a oportunidade do perdão. Porque o perdão, ele é libertador. Ele te livra dos anseios da alma. Ele te livra da culpabilidade. Ele te livra do peso da culpa. Porque quando Pedro se aproxima, Jesus fala: e aí, Pedro, tu me amas? E ele vai falar: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí, então Jesus volta para Pedro e fala: apacenta minhas ovelhas. E por que nós lemos esse texto? Porque esse texto, ele é um convite, um estado e uma promessa. Um convite: vinde a mim, vós todos, olha o estado que as pessoas estão vivendo, vós todos os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados. Talvez você está olhando e está dizendo: Rodrigo, eu estou sim, eu estou cansado, exaurido, eu estou sobrecarregado de problema, mentalidade, de culpa, de consciência pesada, né? Eu estou sobrecarregado. Só que existe uma promessa, um convite: vinde a mim. Um estado, é o estado que você se encontra, e uma promessa:
eu vos aliviarei. Sabe o que é isso? É o perdão ministrado sobre a sua vida, que tira esse peso das suas costas, que tira esse peso da sua consciência e muda a sua história. Xará, quando você falando aí, quando eu leio esse texto que fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, a gente falando sobre perdão, você retratou bem sobre Pedro, porque, né, quando Jesus ressuscitou, na verdade não foi a segunda chance, ele quis chamar Pedro e nos ensinar, porque tem uma segunda chance, você pode errar, mas você não pode sim perder o olhar do Pai. Verdade. E quando eu olho também, eu gosto de analisar também Judas. Porque Judas, quando ele traiu Jesus, né, por 30 moedas de prata, não foi isso? Verdade. Quando ele traiu Jesus, quando ele viu, acho que quando ele caiu em si do que ele tinha feito, ele arrependeu. Porque Judas foi lá, né, no Sinédrio e foi devolver as moedas de prata. De tão arrependido que ele ficou do que ele fez. Moral da história. Se a gente for pegar os dois personagens, Pedro, depois que recebeu perdão, depois que pegou o jugo, né, de Jesus, que é suave, que é leve, Pedro fez inúmeros milagres. Né? Depois da ressurreição, Pedro foi assim, foi um exemplo, fez inúmeros milagres. E Judas? Aí eu gosto de pensar pelo outro lado. Se nós temos duas decisões na nossa vida, ou você convive com a culpa, a ponto de você perder a sua vida, ou você pega e confia no Senhor e deposita nele a sua culpa, e deposita nele o seu fardo. Porque nós, Xará, nós somos assim, tudo bem, um animal racional, mas nós somos tão fracos que às vezes, Xará, um problema pequeno, nós damos tanta visão para esse problema que ele se torna grande. Verdade. E às vezes, Xará, ao se tornar grande o problema, esse problema pode o quê? Nos destruir. Porque Satanás, se a gente for pegar o pé da letra, ele está o quê? Ao nosso derredor. Ou seja, qualquer brechinha, se ele vê... O inimigo de Satanás somos nós já falamos aqui. Sim. Então, qualquer brechinha que nós dermos, ou de um pecado, ou de um vacilo, ou de alguma coisa, ele vai aproveitar isso aí, o quê? Para te martirizar. E às vezes, Xará, vai te martirizar tanto, que às vezes pode acontecer igual Judas. Você pode acometer ou um suicídio, ou uns falam que suicidou, outros falam que ele se enforcou e a cruz quebrou e ele, né, caiu e se desfaleceu no meio, né? Mas não estou falando do jeito que ele morreu, estou falando o que levou ele, a culpa que ele carregou. Porque se nós não colocarmos as nossas culpas, o nosso fardo em Jesus, ou seja, em Deus, no sacrifício dele, ele morreu na cruz o quê? Para nos purificar. Morreu na cruz o quê? Para pagar o alto preço por nós. Verdade. Né? Então, assim, que a gente não possa deixar você, ou às vezes eu, ou nós, né, que vivemos nesse mundo, às vezes tão assim, ruim. Poxa, Rodrigo, eu estou tão assim, cansado, igual no versículo fala, sobrecarregado, eu estou oprimido. Eu estou tão oprimido, às vezes, com os erros que eu cometi, que tem muita gente que entra o quê? Numa depressão. É verdade. Tem muita gente que tira a sua própria vida. Só que eu quero deixar para vocês aqui uma palavra seguinte: você pode escolher os dois caminhos. Ou o caminho de Pedro, voltar os olhos para Jesus de novo, pedir perdão e continuar com a sua vida, continuar na sua salvação, ou seja, continuar no perdão do Senhor e deixar sobre os pés dele, né, o seu jugo e cansado, que ele vai te renovar, ou você vai viver tão oprimido, que às vezes você pode chegar ao quê? A tirar sua própria vida devido à opressão, devido ao que Satanás faz, porque o inimigo dele é nós, ou seja, ele quer o quê? Nos destruir, enquanto Jesus quer o quê? Nos libertar. Né? É então, quando eu falei que o tema dessa semana é muito oportuno, que o tema dessa semana é muito forte, porque muitas pessoas estão vivendo enclausulado, muitas pessoas estão vivendo uma depressão por falta de perdão por si mesmo. Muitas pessoas estão vivendo uma depressão, ou caminhando para uma depressão, caminhando para um estado assim de se isolar no mundo, por falta o quê? De perdão, por falta de conhecimento, para aquele auto-julgamento de si mesmo. Né? Então, a única pessoa, eu acho, você me corrija se eu estiver errado, mas a única pessoa que pode nos julgar é Deus. E Ele mandou o quê? Mandou o seu Filho aqui no mundo, para nos amou de tal forma, que Ele mandou o seu Filho aqui o quê? Para pagar todos os nossos pecados. Né, sobre ele na cruz. Então, vamos pensar essa semana, se você está vivendo assim, com a culpa, ora, entra no seu quarto em secreto, fecha a porta, derrame o seu coração no Senhor, derrame o seu coração nele. Ou seja, coloque o seu jugo
que está pesado, que está sobrecarregado, coloca nos pés dele, fala, Senhor, não dou conta mais, não aguento mais, né? Como diz a sua palavra em Mateus, né? Fala, Senhor, como diz a sua palavra em Mateus 11, fala, tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, que é leve, aprendei de mim que sou manso, sou humilde de coração, e achareis descanso para as vossas que alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é o quê? Leve. Que palavra poderosa. Ficamos com essa palavra por aqui. Já coloque aí a mão sobre o seu coração. Vamos fazer uma oração nesta manhã poderosa. Oremos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor, por estar na tua presença. Obrigado por mais um dia estar na tua presença. Nos capacita, Pai, para que possamos depositar em Ti as nossas mazelas, nossas culpas, meu Pai, a nossa consciência, meu Pai, daquilo que erramos, pecamos, meu Pai, cometemos diante do Senhor. Ó Deus, e que o Teu sangue poderoso possa nos purificar e que o Teu nome, Senhor, possa nos limpar e possamos ser mais alvos do que a neve. Pai, no nome de Jesus, toda sensação de culpa, toda sensação de desânimo, de cansaço, de fadiga, nós repreendemos em nome de Jesus e abençoamos a essas vidas para a glória do Teu nome. Amém. E graças a Deus. Estamos terminando esta programação, lembrando a todos vocês que essa é uma semana de oração. Então, meio-dia estaremos aqui novamente na oração do meio-dia. Então já deixa o seu relógio ou o seu ativar, a sua ativação aí, para que meio-dia a gente possa voltar aqui para orar a oração do meio-dia. Deus abençoe a sua vida e até daqui a pouco. Amém. Coloca o sininho, né, Xalá? Tem o sininho de notificação, isso mesmo, né? Sininho de notificação. Então ativa o sininho aí, que você possa orar conosco também ao meio-dia. No mais, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes através de Cristo Jesus. Um abraço afetuoso e até amanhã, às 7 horas, nesse mesmo canal.